Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Hebreus, a carta de Hebreus. É maravilhoso, bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, pela tua fidelidade, pela sua graça e pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor morreu naquela cruz por nós. Obrigado porque mesmo tendo o poder de não fazer, de desistir, o Senhor não desistiu por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que passou. Obrigado, Jesus, por cada momento. Obrigado, Jesus, por tanta dor, tanto sofrimento que passastes por nós e não desistiu. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Nós não merecíamos tão grande amor, mas mesmo assim o Senhor derramou tanta graça sobre nós, tanta misericórdia, tanto perdão. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, pela tua fidelidade, pela sua graça derramada sobre nós. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é o único digno de ser louvado. Obrigado. Obrigado porque tirou a gente deste lamaçal de pecado, dessa vida tão distante da tua presença, e nos colocou nos teus caminhos, nos colocou debaixo de tuas asas. Obrigado, Senhor, porque sentimos a tua presença todos os dias em nossas vidas. Obrigado porque cuida de nós, até naqueles detalhes tão bobos que às vezes a gente nem percebe. Louvado e exaltado seja seu nome, Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos dá todas as manhãs. Grande é o Senhor, Deus misericordioso, Deus amoroso, que mesmo a gente sendo tão pecador, mesmo a gente sendo tão falhos, o Senhor tem olhado para nós. O Senhor tem agido de misericórdia, o Senhor tem agido com amor, o Senhor tem agido com bondade, o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, Pai. Louvado e exaltado seja teu nome hoje e sempre. Obrigado, Jesus, por tudo. Espírito Santo, continue ministrando aos nossos corações. Os traga de volta aos teus pés. Enche as nossas vidas da tua presença, para que possamos viver todos os dias segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, para que possamos ter coragem de proclamar o seu Evangelho, para que possamos erguer nossa cabeça e bater no peito com a certeza de que o Senhor é o Deus das nossas vidas.
nos afastando de todo lamaçal, nos afastando de todo pecado, nos afastando de tudo que nos afasta da tua presença. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Porque o Senhor não se afasta de nós, é nós que nos afastamos do Senhor. Tem misericórdia dessa carne, desse corpo pecaminoso, desses olhos que muitas vezes cobiçam aquilo que não é nosso, pela nossa língua que muitas vezes fala demais e acaba trazendo coisas que não devia, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a buscar e a ter uma vida segundo o teu querer e a tua vontade. Nos ensina a buscar, a ter santidade todos os dias, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para que o Senhor seja louvado e honrado através das nossas vidas. Nos traz de volta para perto de ti todos os dias. Que possamos escolher ao Senhor todos os dias, que possamos escolher estar na tua presença todos os dias, que possamos escolher viver contigo todos os dias, que não seja apenas uma escolha de domingo, mas que seja uma escolha diária de andar contigo. Não nos deixe na escuridão, Senhor. Não nos deixe longe de ti. Não nos deixe afastar de ti, Pai, para louvor do teu nome e misericórdia de nós. Seja, Pai, com a nossa nação, desperta, Senhor, o teu povo que está dormindo, que acha que te conhece, que acha que está vivendo na tua essência e na tua presença, mas são apenas religiosos batendo ponto dentro de uma igreja. Tem misericórdia de nós, Pai, desperte-nos, aumenta esse desejo de buscá-lo, de estar cada vez mais perto de Ti, de viver cada vez mais para Ti. Não nos deixe, Pai, ser mais o mesmo. Não nos deixe, Senhor, ter essa vida regrada, cheia de doutrinas que não vêm do Teu coração. Abra-nos, Senhor, a porta da liberdade. Precisamos conhecê-lo verdadeiramente para só assim sermos livres. Mas como seremos livres se não temos intimidade contigo? Se desejamos muitas vezes uma TV, um celular, uma série, do que pegar a tua palavra e estudar, do que meditar, de que fazer uma oração, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, desperta, desperta esse povo, Pai. Leve este povo de volta ao arrependimento, leva esse povo de volta à tua graça. Seja com os nossos governantes, que o Senhor esteja derramando a justiça sobre este povo, que o Senhor esteja agindo com a sua graça e com a sua soberania sobre este povo. Que, acima de tudo, a sua vontade seja feita nesta terra. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem preparado. Traga paz, Senhor, para Israel. Traga paz para Jerusalém. Traga paz para aquele povo do Oriente Médio. E que eles, assim como esses 200 que conheceram ao Senhor através de sonhos, continue, Espírito Santo, fazendo a sua obra, já que nós, homens, não somos capazes. É só você que convence. É só você que é capaz. Continue transformando aquelas vidas. Continue, Espírito Santo, ministrando sobre estas vidas para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor seja louvado. Para que o Senhor seja exaltado em todas as nações, para a honra e para a glória do teu santo nome.
Console, Senhor, os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Ah, Deus, te clamo pelas nossas vidas. Desperte-nos, Pai, continue nos dando essa sede de buscá-lo, essa vontade de romper, essa vontade de todo dia mergulhar cada vez mais fundo na tua presença. Não nos esconda a sua face, Senhor. Não nos deixe, Senhor, apagar o teu espírito em nossas vidas. Enche a nossa alma e o nosso espírito, Espírito Santo, para que possamos viver todos os dias como se fosse o primeiro na tua presença. Não nos deixe esfriar, não nos deixe chegar numa mornidão a ponto do Senhor não nos desejar mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aviva-nos, Pai. Transforma as nossas vidas. Que a gente possa ser luz aonde a gente estiver. Que dos nossos olhos saia a luz do teu Espírito, ao ponto daquelas pessoas que estão em trevas não conseguirem nem olhar para a nossa face de tão iluminada que ela vai estar. Assim como Moisés, quando entrava na tua presença, saía da sua presença, ele precisava pôr uma capa sobre o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhá-lo. Que nós sejamos luz neste mundo cheio de trevas, nesse mundo cheio de dores. E que as pessoas, assim como está em Zacarias, elas olhem para nós e grudem na barra das nossas calças e digam: eu quero isso que vocês têm. Mas para isso a gente precisa estar contigo. A gente precisa refletir a tua glória, a gente precisa refletir a tua essência. Mas como refletir se nós estamos sujos? Tem misericórdia, Pai, nos ensina a caminhar na tua direção, nos ensina a caminhar contigo, nos purificar, nos santificar na tua presença para a honra e glória do teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa iniquidade, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, que os nossos corações estejam tão cheios da tua presença que a única coisa que sai dos nossos lábios são palavras vindas do teu Espírito. Nos ajuda e nos ensina, Senhor, a controlar a carne, a dominá-la, a colocá-la no seu lugar, para que somente o teu Espírito fale através de nós, Pai. Continue, Senhor, a ministrar aos nossos corações, nos ensinando a perdoar as pessoas que têm nos magoado, a perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, nos ofendem, a perdoar aquelas pessoas que de alguma maneira nos julgou errado, nos tratou tão mal, nos causou tanta dor, e que por falta deste perdão temos carregado essas pessoas por tanto tempo em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ensina a ter um coração como o teu. Nos ensina a ter um coração como o teu, Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor tem amado. Nos ensina a perdoar como o Senhor tem perdoado. Nos ensina a ter um pensamento, uma mente como de uma criança. Nos esvazia, Senhor, desse nosso eu, para que possamos estar cheios do Teu Espírito, cheios da Tua glória, cheios do Teu amor para com os outros, Senhor. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Seja para que o Senhor seja louvado, seja para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, através das nossas vidas. Porque Teu, Senhor, é todo o poder. A Ti, Senhor, seja toda a glória. Teu é o reino para todos sempre. Nós te louvamos,
Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Beth. Bom dia, Fabiana. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Hebreus. E a gente tem visto o quanto Deus é maravilhoso. E como o autor quer mostrar como Jesus é incrível. Todo o poder que Jesus tem e o quanto ele se entregou e o quanto ele se transformou em carne para ser um conosco e para vencer o pecado inicial e assim nos levar através da obediência dele com o Pai. Hoje nós podemos ser salvos e ser santificados pela graça que encontramos em Jesus. E isso tudo foi porque ele se entregou por nós, ele se transformou em carne e morreu por nós. E a gente que vivia em desobediência, vivia na iniquidade, que estávamos condenados à morte. Agora temos vida e vida eterna em Cristo Jesus, somente nele. Então vamos lá, capítulo 4 de Hebreus. Um descanso sabático para o povo de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme diz o Senhor, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois um certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra realizada. Então Deus está voltando aqui, o autor está voltando a lembrar daqueles que por algum motivo se afastou do Senhor. E mesmo ouvindo, olha isso, e mesmo ouvindo a palavra de Deus, e mesmo conhecendo a Deus, mesmo já tendo ouvido, não creram. Isso aqui é muito triste, é muito forte, que mesmo eles ouviram, mas de nada lhes valeu. Então, quantas pessoas hoje já ouviram falar do Senhor, já ouviram falar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, mas nada adiantou. Eles continuaram com sua vida sem fé e sem crer no Deus vivo. Ou então creem num Deus através de um engano, de um falso amor, de uma falsa idolatria, achando que pode servir a Deus e servir ao mundo, achando que o nada a ver ou tanto faz, que tem, não faz diferença para o Senhor. Achando que qualquer coisa que eu faça não vai interromper o amor que Deus tem por mim. O Senhor pode te tirar do seu descanso. Assim como a gente viu em Romanos, assim como ele enxerta a gente na videira que é Cristo Jesus, ele também arranca. Se os nossos frutos não forem dados,
Se a gente não der o fruto verdadeiro, se a gente não der frutos, ele fala que vai nos arrancar. E quando somos arrancados da videira e jogados ao chão, tudo que acontece com a gente é secar. E quando vem o fogo consumidor, o fogo do juízo, vai nos queimar e levar a gente para o inferno. Então ele está falando aqui que quantos ouviram a mensagem, mas não tiveram fé, não foi acompanhado da fé por aqueles que ouviram, pois eles não creram. Então é necessário ouvir e crer. Quando cremos, o Espírito Santo derrama sobre nós a fé que nos transforma, a graça que nos converte. Mas precisamos desejar acreditar nisso. Para eu sentir e ter um encontro com o Senhor, com o Espírito Santo, eu preciso querer fazer isso, me mover nesta direção. Mas o nosso corpo pecaminoso deseja fazer ao contrário, fugir disso. É o corpo em trevas querendo fugir da luz, porque a luz dói. Experimente um dia apagar, ficar na escuridão e do nada acender uma luz bem forte no seu rosto. Na hora você vai virar a cara, vai querer sair e vai se incomodar. Isso é a essência do Senhor em nossas vidas. Mas quando já somos luz, a gente não quer fugir da luz. E a escuridão já não mais nos domina. E aí o Senhor fala, eles começam a falar desse descanso que o Senhor fez no 7º dia, depois de finalizar a sua obra. Versículo 5, e de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje. Ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para todo o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou da sua. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Então é necessário esforço para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu costumo dizer
que a gente está... Uma palavra que é comum hoje em dia, chama procrastinação. E como a gente tem procrastinado em entrar na presença do Senhor. Como a gente tem procrastinado em buscar ao Senhor. Como a gente tem sempre deixado para depois, e quando eu digo a gente, eu digo de toda a humanidade, de deixar para depois o que precisa ser feito agora. A gente tem essa mania, esse costume de procrastinar. E isso tem muito a ver com a palavra do Senhor. Ah, não. Ah, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Ah, não vou buscar, não vou na igreja hoje não, afinal tem futebol. Vou assistir ao futebol. Não, para quê? Não, eu vou domingo. Para que eu vou acordar às 5 horas da manhã para ler a palavra? Para que eu vou fazer esse sacrifício? Aí eu fico o resto do dia inteiro com sono. Não, para que ler? Não entendo. Acabei de ler aqui, não entendi nada do que ele está falando. Que negócio é esse de desobediência? Eu vou prestar conta por quê? E por que eu tenho que me entregar hoje se eu posso fazer isso amanhã? Só que aí, ele deixa bem claro aqui que o Senhor conhece os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Nada em toda a criação está oculto aos seus olhos. Tudo está descoberto, tudo está exposto. E vai haver um dia que vamos ter que prestar contas do que estamos fazendo, de nossas escolhas. Agora eu não vou lembrar onde, mas acho que em 2 Pedro fala que todos, mesmo aqueles que não ouviram falar do Senhor, ou aqueles que ouviram e o rejeitaram, irão pagar o preço de morte, morte eterna. Vão queimar no fogo. E a gente fica com melindragem. Quantas vezes o crente fica dando desculpa e satisfação por não buscar? Que dificuldade de pegar a Bíblia, abrir e estudar. E não é ler a Bíblia em um ano, não, é se aprofundar para entender isso. Que o Senhor conhece o seu coração. E entender que o coração do homem ele é tão enganoso que ele desobedece ao Senhor lendo a palavra. Ontem a gente voltou, ontem a gente não, né? Ontem no estudo voltou a falar sobre vestes. Na verdade, falou sobre vestes, sobre o engano desse ensinamento. E uma das coisas que foi dita é como nos apresentamos. E como? Não só questão de veste, mas como nos apresentamos. Como as pessoas que não nos conhecem, ao nos ver, nos identifica. Como apenas mais um do círculo que tão grande que o mundo oferece, ou alguém que faz diferença, alguém que tem a luz do Espírito dentro de si. Deus habita em você. E aqui ele traz, cara, para você participar do descanso de Deus, é necessário obedecer. É necessário estar com o Senhor, é necessário fazer o que é preciso ser feito. Porque como aqueles que foram rebeldes, ele está até lembrando do povo do Egito, daqueles que não entraram no descanso do Senhor, que seria a terra prometida. E se a gente parar para pensar, até aqueles que entraram na terra, poucos entraram no descanso do Senhor. Porque o povo continuou falso, continuou mentindo, continuou desobedecendo. Quantos hoje estão dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, que não vão entrar no descanso do Senhor? Ah, Éder, eles estão sendo enganados pela liderança da igreja. Não, eles estão sendo enganados por eles mesmos. A gente tem que parar com essa mania de ficar culpando o próximo. O seu arrependimento, a sua busca, o seu andar com Deus é seu, é individual. É você que faz essa escolha. Não tem a ver com o próximo. Não tem a ver com o líder.
tem a ver com você. Tem a ver com você dobrar os seus joelhos e buscar ao Senhor. Tem a ver com você enfiar a cabeça na palavra ali, tentar entender até, e ler aquilo, e reler aquilo até entender que o único descanso que teremos nessa vida é quando estivermos na eternidade com Deus. Ah, Éder, e muita gente tem essa visão de que o reino de Deus estaremos no céu, sentado em nuvens, tocando a harpinha e adorando ao Senhor 24 horas. Não era essa a função de Adão. Nós vamos continuar trabalhando e fazendo, mas tudo para a glória do Pai. O trabalho não será mais castigo, e sim será prazer. O descanso não tem a ver com o que a gente pensa hoje de estou cansado, vou deitar e dormir. Não vou fazer nada agora. O descanso tem a ver com não viver mais o pecado. Não estar nessa guerra constante contra toda a horda de maldade que está lutando contra nós o tempo todo. O descanso é não ter mais essas setas do inimigo sendo tiradas em nós o tempo todo. Descansar em Deus é estar na sua presença. E lá estaremos felizes e glorificando ao Senhor, o adorando e fazendo o que precisa ser feito. Uma vez eu comentei com um amigo que na eternidade iríamos trabalhar, né, fazer as coisas. Ele falou, mas poxa vida, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu sirvo Ele porque eu quero na eternidade não fazer mais nada, não ter que trabalhar, não ter que fazer mais nada. Olha o engano que está no coração das pessoas. Precisamos entender que o que a gente vive hoje tem a ver com o castigo do pecado primário. Do que Adão cometeu, a gente paga o preço até hoje. Mas Adão não se sentia cansado e nem sentia ódio ou desprazer de trabalhar, de fazer o que Deus pedia para ele fazer. Na verdade, Adão sentia prazer em estar fazendo aquilo. E descansar no Senhor, eu creio que é isso, é você não mais viver essa vida onde o tempo todo estamos cansados, porque o tempo todo estamos numa batalha espiritual entre alma e corpo. O nosso corpo o tempo todo desejando o pecado, desejando os frutos da carne. O nosso corpo todo desejando prazeres e a nossa alma o tempo todo desejando voltar para Deus. E é uma guerra, é um conflito o tempo todo. E isso cansa. E quando já não houver mais o pecado, não houver mais a carne, não houver mais a morte, não houver mais esse inimigo espiritual, e a única coisa que existir vai ser a presença do Senhor em nós, esse é o descanso. Eu creio nisso. E a gente fica pensando que o descanso aqui tem a ver com coisa física. Em deitar na cama e dormir, em não trabalhar mais, em ficar com os pés para cima, né? Nós estamos em constante batalha. Eu creio que esse descanso tem muito a ver com isso. Com essa constante batalha que precisa terminar. E ela vai terminar quando tivermos totalmente entregues às mãos do Senhor. Precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, para no futuro desfrutarmos desse descanso. Mas para isso é necessário nos entregar ao Senhor hoje. Ouvir a voz do Senhor hoje. Obedecer ao Senhor
hoje. Viver com o Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Mania do brasileiro, né? Por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Amanhã pode ser tarde. Aquilo que Deus está pedindo para você fazer hoje, se você não fizer hoje, amanhã, quando você for fazer, outro já fez. E você perdeu a bênção. Ou então, a pessoa morreu e o sangue dela será cobrado das tuas mãos. Não deixe para amanhã. Pare de procrastinar a sua vida com Cristo. Pare de procrastinar a sua vida com Cristo. Versículo 14. Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então ele está dizendo que não há outro sumo sacerdote, não há mais ninguém além de Jesus, o grande sumo sacerdote, o único que entrou nos céus e está sentado hoje à direita do Pai. Nos apeguemos nele com firmeza e fé no que vivemos, pois só ele, por ter vindo, cara, o Hebreus é muito massa, que ele está o tempo todo nos lembrando que Jesus veio, se transformou em homem, se transformou em carne, se entregou por nós, se fez como nós, mas sim alguém que, como nós. Então Jesus passou por toda essa tentação que a gente passa, todos os desejos que passamos, passou por todo tipo de tentação, e ainda mais, cara, quantos de nós, se fôssemos provados como ele foi no deserto, cairíamos? Adoraríamos a Satanás por riquezas? Como a gente tem visto hoje no mundo cristão, quantas pessoas caindo e se entregando à idolatria, a ídolos, ao desejo de poder, deixando a tentação ser mais forte e deixando a tentação vencê-los. Mas Jesus, mesmo sendo tentado pelo próprio Satanás, passando por todo tipo de tentação, você acha que Jesus, por ser homem, não desejava, não se irava, não queria falar umas verdades muitas vezes? Ou então você acha que nunca passou pela cabeça dele desistir? Estar cansado de seus discípulos que mesmo vendo não entendiam? Mas como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Então, precisamos nos aproximar de Cristo Jesus. Precisamos nos aproximar dessa graça com toda a confiança de que, crendo nele, seremos recebidos.
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então, aonde vamos encontrar graça e aonde vamos encontrar ajuda e aonde vamos encontrar misericórdia? No trono, em Cristo. Naquele que, como nós, passou e venceu. Naquele que, se estivermos firmados nele com toda a confiança que temos e crer nele, também venceremos os pecados. Também venceremos esta jornada, também venceremos todas as perseguições, também venceremos as tribulações, também venceremos as dores, também venceremos as angústias. Mas não significa que não passaremos por elas. Significa que com Ele as venceremos. Deus não nos livra da tribulação, nos livra na tribulação. Como a gente já leu lá em Romanos, a tribulação serve para nos dar perseverança, para que a gente cresça na presença do Senhor. E muitas vezes a nossa oração é: Senhor, não nos deixe passar pelas tribulações dessa terra. Não nos deixe passar por igual aquele fulano está passando. Senhor, faça a sua vontade. Se for para a gente passar por tribulação, para que haja crescimento e transformação, que assim seja. Mas vem do meu lado, porque sozinho eu não dou conta, não. Esteja comigo. Vem, ande comigo. Vamos juntos, para juntos enfrentarmos o que precisa ser enfrentado. Então busquemos ao Senhor com obediência hoje. Hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Estou tão impactada com essa mensagem que se eu for comentar, eu vou falar em língua, então tem que ficar quieta. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos ler o 5, então? Que posso comentar? Pode, por favor. Olha só, dentro de tudo que você falou e da sua oração, quero só falar uma coisa para vocês. Eu fui convidada para participar de um evento e trazer a palavra. E o mais forte disso tudo é que é numa cidade onde eu morei há muitos anos atrás, em Itabira, interior de Minas Gerais. E lá é assim, tem muito suicídio. Primeiro lugar na América Latina em suicídios, mulheres se suicidando. Então, o que eu falo para vocês? Olha a responsabilidade, né? De estar lá, de ir, né? Levar a palavra e, ao mesmo tempo, dentro do meu trabalho, falando de moda. E esse negócio tem mexido tanto comigo e eu tenho, assim, pedido tanto a Deus, né? Me capacita. Porque olha a responsabilidade, gente. Eu tô assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? E aí hoje com a oração ali do Éder, meu Deus, para mim foi só resposta. Vai, é isso aí. E não sei nem como é que eu falo, que eu trago isso para vocês, sabe? Que é muito forte, né? É uma coisa muito grandiosa, é vidas, né? E aí eu te falo das vestes, né? Como que as pessoas vão me ver? Como que estão as minhas vestes? É muito... É só o Senhor mesmo. Primeiro lugar na América Latina em suicídio. E aí uma amiga de muitos anos me ligou. Cláudia, vem. Aqui o negócio tá complicado. E aí o que veio ontem assim no meu coração, né? O tempo todo que eu estive lá em São Paulo. Foi só aprendizado. Que eu estive ali na plataforma, que eu estive na fazenda. Gente, só aprendizado. Para agora levar, né, para as pessoas. É muito forte.
E esse aprendizado nosso aqui de manhã também está me ajudando demais, gente. Muito. Eu até quero agradecer mais uma vez. Tá bom? Amém. E, Cláudia, você falando, me veio assim à mente, como assim, a gente tem o hábito, às vezes, né, de olhar as pessoas. Gente, vocês ouviram um barulho de choro? Eu tô com um bebezinho novo aqui. O Romário quis pegar e pegou e tá chorando, chorando, chorando com saudade dos irmãozinhos. Não se preocupem, tá? Porque um dia ele acostuma. Então, é tão fácil olhar para alguém e falar, aquela pessoa não busca o Senhor, aquela pessoa é relapsa, aquela pessoa não acorda de manhã, mas assim, é muito mais difícil você olhar para você, você olhar no espelho, você olhar como está as suas vestes perante Deus. Como é difícil você olhar para si. É tão fácil olhar o outro. Como é difícil você olhar no espelho espiritual e falar: peraí, olha para você. Será que você está no estilo que você precisa, com as vestes que Cristo ofereceu? Assim, é tão forte isso, assim, sabe? Você olhar para dentro de você, fazer uma análise. Ah, eu acordo de manhã todos os dias. O que é isso? Isso não é nada. Não é nada. É muito forte isso. Você começar a refletir sobre a sua vida, como foi a oração de hoje, sobre os seus olhos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pés, onde eles estão indo, sobre a sua boca, a sua língua, o que você fala no momento da raiva. É só coisa boa? É intenso. Se você parar para analisar, você chora. Aqui na minha Bíblia, deu vontade. Ela fala que tudo isso que a gente leu está baseado em Números 14. Vamos descobrir o que tem em Números 14? Está falando da revolta do povo. Falando que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a Assembleia de Israel. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento e é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes com o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque não nos devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los,
Então a glória do Senhor apareceu a todo Israel na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso ao ambiente desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que te veem face a face. Senhor, e que tuas nuvens pairam sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, a nação que ouvires falar do que fizestes dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhe prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometestes. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos, pois pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo como a quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Olha que interessante. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Quem está falando aqui? Pensa nisso. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais maravilhosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Aí ele continua falando do castigo do todo o povo e vai embora. Mas olha só, a desobediência do povo. Então a gente começa a entender do que Hebreus está falando. O povo queria voltar para o Egito. Olha a ideia do vômito, do cachorro que vai lá, vomita, dá um rolezinho, vai lá ver o vômito e come de volta. É isso que o povo estava fazendo. Mesmo vendo todos os sinais, milagres, tudo que aconteceu, o povo não estava crendo em Deus, ao ponto de Deus desejar eliminar todos e deixar só Moisés. Antes de você continuar, Éder, deixa eu ler um comentário, está aqui no cantinho. Duvidando de Deus, podemos não chorar e resmungar a noite inteira como os israelitas, mas ainda ter pensamentos de falta de fé em Deus. Encontramos maneiras sutis de duvidar de Deus a cada dia. Às vezes nem nos damos conta do que estamos fazendo. Talvez estejamos só desejando os bons e velhos tempos de volta,
Ou talvez a gente se pegue questionando Deus com mais frequência. É normal sentir ansiedade quando somos confrontados com o desconhecido, mas quando tentamos resolver as coisas sozinhos, interferimos com o tempo de Deus e seus planos. Quando tudo que você vê é o deserto à sua frente, não deixe que as suas dúvidas a impeçam de confiar em Deus. Aí nós entramos na síndrome do gafanhoto, lembra? Pode falar. Lembra da síndrome do gafanhoto? Ah, E foram os 10 espias que eles mandaram, 10 ou 12? 12 espias, né? 12. 12 que eles mandaram. Os 8, os 10, 10. chegaram falando que, eles são gigantes, eles são muito grandes, então, assim, nós somos gafanhotos. Somente 2 viram o que Deus tinha prometido. É o que fazemos o tempo todo. Então, eu achei bem interessante esse versículo 20 aqui de Números 14 e 21, que ele fala, e o Senhor respondeu. Então, com quem está se manifestando ali? A gente lembra que é uma trindade, né? Mas a gente lembra também que quem estava, a terra, tudo é do Senhor Jesus desde a criação. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Eu creio de coração que quem visitava Adão e Eva no jardim era o próprio Jesus como Senhor. E aqui ele fala, eu o perdoei, conforme você pediu. Então o Senhor fica irado com este povo que só reclama, que desobedece. E aí ele fala, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Então o próprio Jesus jurando pela glória do Pai que enche toda a terra. Pelo menos eu consigo ver desta forma. Posso estar equivocado, ainda haverá uma referência ao poderoso trabalho do Senhor, mas eu vejo dessa forma que quem se manifestava para Moisés era o próprio Jesus. E aí ele fala que aquele que o desobedeceu, que aí a gente volta lá para Hebreus, que fala que aqueles que o desobedeceu não entrarão no descanso. E aí a gente tem um povo que vaga 40 anos no deserto, toda uma geração se perde, uma nova geração é restaurada, e só aqueles que verdadeiramente confiaram no Senhor entraram na terra prometida. Só aqueles que verdadeiramente confiaram no Senhor entraram na onde Deus prometeu que eles entrariam. Então, como tem sido hoje nossas vidas? Nós temos confiado no Senhor ao ponto de entregar tudo o que somos e tudo o que temos? Ou será que podemos ouvir, jamais entrará no meu descanso? Quantas pessoas hoje enganadas por achar que Deus não liga para essas coisas. Não, que é isso, Deus vê o meu coração. E a gente acabou de ler aqui, ó, realmente, nós estamos expostos ao Senhor. Nada do que sentimos, pensamos, passa pelos olhos do Senhor. E lá no final, havemos de prestar contas sobre o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos.
Nada passa oculto aos olhos do Senhor. Então precisamos estar sempre firmados no Senhor. Quando a Cláudia estava falando sobre que ela precisar ministrar, eu ouvi um testemunho, não sei se eu mandei para vocês, não sei se vocês já ouviram, como a gente está com um pouquinho de tempo. Tinha um pastor que ele acordou na madrugada, ele tinha costume de acordar de madrugada e fazer seu momento de oração de madrugada, e num belo dia, ele nas suas orações, ele saiu para o lado de fora da casa dele, colocou a mão no seu carro e falou assim: Senhor, eu não quero ir em lugar nenhum se o Senhor não estiver sentado comigo neste carro, não estiver comigo. E aí continuou andando, ele chegou, sentou na mesa, ele falou: Senhor, não quero ter comida, não quero comer se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver sentado à mesa comigo. E assim ele continuou sua oração. E aí eles estavam viajando para um congresso. E nessa viagem, tal, para esse congresso, eles estavam numa estrada, acho que era de manhã. E eles passam por um casal. Na verdade, era pai e filha. Um senhorzinho de terno, andando na beira da estrada. Aquele terno que parece ser mais largo que o cara. A menina com uma saia comprida. E eles indo para a estrada. A mulher dele falou assim: amor, eu senti da gente dar carona para eles. Vamos ver se eles querem. Ele falou: tá bom. Parou o carro, voltou para eles. Falou: para onde vocês estão indo? Ah, a gente está indo para tal lugar assim, assim. Vocês não desejam uma carona? Falou: ah, sim. E aí aquele senhor sentou do lado dele, né? A menina sentou atrás com a esposa e prosseguiram. E aí ele querendo saber, né? Ele viu que aquele senhorzinho tinha uma Bíblia e ele queria saber o que estava acontecendo. E aí ele perguntou: para onde vocês estão indo, né? Ele falou: sabe o que é? Eu sou pregador da palavra. Eu sei que você não sabe o que é isso, mas eu sou um pregador da palavra e a gente está indo por uma campanha que está tendo numa cidadezinha ali, fala lá, agora não lembro. E eu que vou levar a palavra hoje. E aí a gente está indo para lá. E como é um pouco longe e a gente não tem condição, a gente saiu mais cedo para ir. E aí eles já era um pouquinho perto do almoço, então eles já tinham comido, mas eles passaram com o carro na frente de um posto e tinha uma churrascaria. E ele viu, e a esposa viu que a filha olhava para aquilo assim com um certo desejo, né? Aí ela perguntou: vocês já almoçaram? Eles falaram: não. Aí ela falou assim: amor, vamos almoçar? Vamos pagar um almoço para eles. Aí chamou, aí eles foram, serviu, sentou à mesa com eles, eles almoçaram. E aí ela foi ao banheiro com a menina e ela percebeu que a menina tinha umas moedinhas. Aí ela perguntou assim: mas se você estava com fome, por que você não usou essas moedinhas para comer? Aí ela falou assim: não, porque meu pai me ensinou que a gente está indo na casa de Deus, e na casa de Deus a gente nunca pode ir de mão vazia. Então essa era uma oferta que ela ia entregar lá. E eles seguiram viagem. E aí esse pastor, querendo saber mais, né, sobre esse senhor, perguntou. E antes disso ela perguntou, né, por que eles estavam sem condição e sem dinheiro, é que o pai dela plantava, eu não lembro se era feijão ou café, mas que eles tinham colhido a safra e só ia receber na outra semana. Então eles estavam sem condição. E aí perseguiram viagem e esse pastor perguntou para esse senhor, né, como que ele fazia, né, como ele se preparava para levar essa palavra. Ele falava: olha, eu sei que você não vai entender, porque ele não se tinha se identificado para aquele senhor como pastor, mas eu sei que você não vai entender, mas levar a palavra do Senhor é algo muito sério. E quando eu recebi essa missão, eu fiz uma campanha de jejum. Então faz 21 dias que eu estou jejuando para que Deus me dê a palavra para eu falar nessa confraternização, nesse culto, nisso que haverá.
Ele, cara, que legal. E quantas pessoas vão ter lá? Não. Aí ele falou assim, não, para você ter se preparado tanto, deve ter muita gente. Ele, não, é numa fazenda. É eu, minha filha, o caseiro, o dono da fazenda, não dá 8 pessoas. Ele falou, o senhor se preparou, fez jejum por 21 dias para falar para 8 pessoas? Ele falou, sim, é que você não conhece, você não sabe como que Deus age. E aí eu me preparei e Deus me deu uma palavra muito boa. E aí eles continuam a viagem, tem outros detalhes que agora não vêm à minha mente, mas ele sempre trazendo, tentando lembrar dessa pessoa, né? Tentando fazer ela contar a história para ele, e ele conta que da família dele, ele foi o primeiro que se converteu, e naquela região ele é o único convertido. E ele está servindo ao Senhor porque ele acredita que naquela região ninguém tem carro, mas que Deus vai abençoar ele com um carro, para que as pessoas vejam a glória de Deus sobre a vida dele. E aí, na hora que eles chegaram lá, entregaram, deixaram o senhor lá, a esposa dele falou assim, querido, quanto que você tem dinheiro na sua carteira? Ele, por quê? Quanto você tem? Eu senti de dar para eles, de ofertar para eles. Aí ele contou na carteira dele lá, tinha um pouco mais de R$300. Aí ele chegou nesse senhorzinho assim, com dinheiro, não mostrou nem quanto era, né? Colocou no bolso assim, ó, para o senhor tomar um cafezinho. Aí aquele senhor o abençoou tal, e ele continuou a viagem. Chegou na igreja atrasado, não deu nem tempo de chegar, tomar banho, e já foi pregar. Disse que ele ajoelhou, chegou na igreja ajoelhar para orar. O pastor da igreja falou assim, nem ajoelhe para orar, já vai pregar. Você veio para pregar, já vai pregar. E aí diz que ele, começando a pregação, diz que no meio da igreja levantou uma senhora. E aquela senhora começou a falar, eis que te digo, você me pôs à prova nas madrugadas, falando que eu tinha que andar com você na onde você fosse dentro do seu carro, que eu, aonde você estivesse, se você sentasse à mesa, eu teria que estar com você. Pois te digo que hoje isso se cumpriu, porque quando você faz isso aos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Hoje eu andei com você no seu carro. Hoje eu sentei à mesa para comer com você. Então, Deus faz coisas maravilhosas. Mas isso me lembrou que precisamos estar sempre nos preparando para o Senhor. Sempre preparados para o Senhor. Sempre preparados para o Senhor. Tem várias histórias incríveis do sobrenatural do Senhor, mas isso acontece quando estamos em intimidade com Ele, quando estamos em obediência, quando estamos buscando verdadeiramente ao Senhor. E não com rebeldia, murmurando, porque estamos passando por um deserto. Quantos de nós, muitas vezes, por passar por desertos, queremos voltar ao Egito? Era muito melhor a vida que eu tinha antes. Não tinha que ficar me preocupando se eu estou agradando ou desagradando ao Senhor. Não tinha que me preocupar se o outro vai me julgar porque eu estou bebendo ou não. O que tem assistir uma novela, assistir Big Brother, assistir isso, aquilo? Esse negócio de ser crente é muito chato, as pessoas ficam me julgando. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não vou ali, não vou aqui. Cara, para que isso tudo? E aí ficamos murmurando, desejando voltar ao Egito. E não entende que o deserto é um local de aprendizado, é um local de intimidade, é um local de busca, é um local de crescimento. Mas esses que reclamam e que voltam e desejam voltar para o Egito, a palavra do Senhor é exata. Jamais entrarão no meu descanso. Vão continuar vivendo na minha presença, vão continuar vivendo aonde estou, mas jamais conquistarão aquilo que eu prometi aos teus antepassados. Lembra? Eu não prometi a você. Isso é Deus falando com o povo no deserto. Eu vou cumprir.
mas não com a sua geração, e sim com a próxima. Por que ficamos nessa de que Jesus vai voltar, mas daqui 100 anos? Não é para minha geração, é para a geração da minha filha. Você já parou para pensar que talvez os nossos pais falavam a mesma coisa? Não, Jesus vai voltar na próxima geração. E aí a gente, por não desejar a volta de Cristo e não agir para isso, a gente fica enrolando isso. Quando Deus falou com Jacó, não sei se vocês vão lembrar, acho que foi com Jacó, mas ele falou que a geração dele ia para o Egito. E lá eles iam ficar por 400 anos. E então o Senhor os tiraria do Egito e traria de volta para a terra prometida. Lembram disso? Vocês sabem quanto tempo o povo ficou no Egito? 430. Quase uma geração, na verdade, precisou se tornar adulta, que é a geração de Moisés, para essa geração clamar pela súplica do Senhor e o Senhor agir. Às vezes a gente tem essa visão, o povo hebreu ficou 400 anos escravo no Egito. Não. Não foi 400 anos de escravidão. Lembra-se que começa essa contagem desde que José vai para o Egito e leva sua família. E ali, cara, José, quando levou sua família para o Egito, ele era jovem. Ele devia ter seus 30, 36 anos, por aí assim. E José viveu até 160, 170 anos. E ali ainda o povo viveu um bom tempo e cresceu sem escravidão. Quando mudou o faraó, é esse último faraó que começou a escravizar os hebreus. Então, a escravidão dos hebreus não passou de 120 anos. Então, essa geração que clamou para a volta do Senhor teria ter sido uma antes, mas teve que ser a outra. E o Senhor é tão maravilhoso, porque a gente sabe que Ele é atemporal e prevê todas as coisas, Ele já preparou Moisés antes do povo começar a clamar. Então, quantas vezes você está aqui suplicando por algo, por uma obra do Senhor, e Deus já está movendo o que Ele vai fazer lá em outro lugar, e contando que a sua fé não esmoreça, que você continue a clamar, que você continue a buscar, até aquilo que Ele está convencendo o outro lá do outro lado, chegue a você. Só que muitas vezes não chega porque você desiste. Porque você, em vez de continuar louvando ao Senhor, começa a murmurar. Afinal de contas, me tirou do Egito, onde eu tinha comida, para que a gente morresse no deserto. Me tirou do Egito, mesmo sendo escravo, eu tinha as coisas, eu tinha um teto para viver agora aqui em tendas. Então, quantas vezes, mesmo a gente vendo os milagres do Senhor... Tenha um bom dia, Fabiana. Eu estou terminando. Quantas vezes a gente vendo os milagres do Senhor, ainda assim, abandonamos, murmuramos, reclamamos e não servimos verdadeiramente ao Senhor como Ele deseja. Precisamos voltar os nossos corações a Deus verdadeiramente e não ser como aquele povo. E não ser como aquele povo. A gente fala assim, pô, mas eles viram Deus, Deus fez coisas incríveis, você tem hoje Ele dentro de você. Falando com você no seu íntimo o tempo todo. E mesmo assim, ainda tem aqueles que voltam ao deserto, que voltam para o Egito, que voltam à vida de pecado, e ainda tem a coragem de falar, não, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Você viu a palavra?
Eu vos perdoei porque você clamou por eles, mas eles não entrarão no meu descanso. O que eu posso trazer para hoje? Eu não conheço, eu não sei, eu estou conjecturando agora. Mas Deus pode falar assim: olha, por crerem em mim, eu vos perdoo, e vocês entrarão no meu paraíso, mas nunca sentarão na minha mesa. Não reinarão comigo. Não terão proximidade comigo. É tipo assim, eu aqui em Jerusalém, você lá no cantinho do Amapá, lá longe. Porque você fez suas escolhas. Então o Senhor falou: eu vos perdoei, mas vocês não entrarão na terra prometida. Vamos estar orando para a gente encerrar? Vanderlei, ora para a gente, por favor. Vamos lá. Obrigado, Pai, por essa misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs entre nós. Quero agradecer, Pai, grandemente por tudo que tem feito por essa nação, por essas pessoas que estão aqui presentes. Abençoa, Pai, essas famílias que estão pedindo, implorando pela volta do Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais de Ti, aprendendo a ter discernimento, conhecimento, obedecendo, sendo obediente para buscar o Senhor a todo momento. Obrigado, Pai, por tudo. Quero agradecer em nome de Jesus tudo que tem feito por essas famílias aqui presentes. Que a gente sirva de exemplo, que seremos, para que nós sejamos luz para os outros que não entram, que estão dormindo, que não pôde entrar por algum motivo. Que o Senhor venha abençoar também e, de alguma forma, Senhor, tocar seus corações para que eles possam estar somando, multiplicando com a gente e temendo e buscando o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. O Senhor é maravilhoso por sempre nos protegendo, sempre fazendo que a gente busque o Senhor a todo tempo. O Senhor é maravilhoso, Pai. Quero agradecer em nome do seu Filho amado Jesus Cristo pela oportunidade de estar aprendendo um pouco mais de Ti. Nos capacita, Senhor, nos dá sede de buscar o Senhor a todo momento, a todo instante, porque o Senhor é bom, o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser glorificado, de ser exaltado, Pai. Obrigado por tudo, pelas oportunidades de aprendendo a Tua palavra, dos seus estatutos, das suas leis, dos seus mandamentos, Pai. Me capacita cada dia mais, Pai, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, que ponha em nossos olhos, em nossos corações, a sabedoria, o querer, fortaleça nossa fé cada dia mais, Pai, para que a gente jamais desista da vida, do querer, da Tua vontade, Pai, de fazer o que tem que ser feito. Obrigado, Pai, por mais um dia, pelo amanhecer, pelo acordar, pelo fôlego da vida, pelo alimento de cada dia que o Senhor nos proporciona e colocar em nossa mesa e sentar com nossas famílias para agradecer o Senhor, que o Senhor venha abençoar cada lar das pessoas aqui presentes. Abençoa o nosso dia, aonde a gente pisar, aí que o Senhor nos
transforma em luz para os colegas, para os amigos, para os vizinhos, para essa nossa nação. E venha cada dia mais, Pai, nos engrandecer para que a gente tenha cada dia mais saúde e que o Senhor abençoe a nossa semana, o nosso dia. E o Senhor venha cada dia mais resgatar novos corações para a gente buscar incessantemente o seu reino, Pai, para caminhar junto, te adorar a todo momento, a todo instante. Queremos agradecer seu Filho amado, Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por nós, Pai. Obrigado, Pai. Abençoa o nosso dia grandemente. Abençoa todos aqui do grupo, suas famílias, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, para que eles venham nos moldar para a gente juntos e buscar Cristo Jesus, que é tão poderoso, dono de tudo, Criador do céu e da terra, Pai. Nos dá força todo momento, Pai, para te adorar, estar junto contigo. Não desistir sequer um segundo, Pai. Deitar e levantar contigo, Pai, aonde quer que a gente for. Nos molde e nos dê a gente está sempre seguindo Cristo Jesus, agora e sempre, Pai. O Senhor seja louvado, seja glorificado, em nome de Jesus. Queremos agradecer mais essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por que tem feito por esse grupo, que a gente está sempre junto e agradecendo demais, porque o Senhor é maravilhoso. Tudo que tem feito nessas vidas, em nome de Jesus, quero agradecer todo momento, Pai. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. E aí, você vai entrar no descanso do Senhor ou você vai ficar de fora? Pense nisso, que o Senhor possa te dar cada vez mais sede, que você possa cada vez mais meditar na palavra do Senhor.